Olá, vamos para a parte 7 do nosso estudo com o livro Mais Esperto que o Diabo. Vamos continuar. Pelo que Vossa Majestade diz, concluo que alienação e procrastinação são a mesma coisa. Sim, é verdade. Qualquer hábito que leve uma pessoa a procrastinar conduz ao hábito da alienação. O homem é a única criatura que se aliena? Sim. Todas as outras criaturas movem-se de acordo com leis definidas pela natureza. O homem desafia as leis da natureza e aliena-se quando quer. Aqui, gente, é muito importante. A gente tem passado várias situações envolvendo o meio ambiente, né? Existem pessoas que levam isso a sério, outras pessoas que não levam isso tão a sério, mas é importante a gente pensar que alguns estudos milenares, eu vou dar o exemplo aqui da medicina chinesa, o parâmetro de estudo era a própria natureza, né? Dentro do Ayurveda, a gente tem uma estrutura onde os elementos fazem parte da nossa composição, da nossa existência. E manter a harmonia desses elementos é o que torna a nossa saúde possível, inclusive a parte emocional. Uma pessoa com dor, ela não fica com a mente boa. Uma pessoa com uma má digestão, ela não vai ficar com uma mente tão boa. Percebe que a parte física, ela vai interferir no padrão de pensamento. Só que eu não preciso ter alterações tão intensas no meu corpo para ter alterações emocionais. Às vezes é tão sutil que eu não sinto, porque o meu corpo ele é muito forte. Ele é capaz de se regular e ele é capaz de lidar com desconfortos por muito tempo. Só que isso, essa luta, essa batalha vai gerando um estresse que mexe com a minha mente. Então, quando a gente foge da nossa natureza, quando a gente acaba não respeitando as nossas próprias leis, a gente fica só à mercê do que está de fora, atropelando muitas vezes o que nós sentimos que é importante para a gente, não tem como. A gente está alienado, a gente está vivendo uma realidade que não é a nossa, percebe? Então quando ele fala, o homem é a única criatura que se aliena, sim, por quê? Porque os animais, eles seguem ali um padrão, né? Se você olhar para uma árvore, ela tem a missão dela, ela tem o papel dela, ela passa por tudo e ela está ali cumprindo com o papel dela dia após dia. Ela faz a troca, ela nos dá o oxigênio, ela tem todo o seu processo natural e ela respeita o seu processo natural. E aí com isso as coisas se harmonizam. Quando nós internamente não respeitamos esse processo natural, a gente se aliena, a gente foge do que é natural, a gente foge da harmonia e a gente fica ali vivendo um negócio paralelo, não dá nem para chamar de realidade, é uma ilusão, é um engano, né? O que Vossa Majestade está dizendo me leva à conclusão de que se alienar é uma fraqueza que inevitavelmente acaba em fracasso. Alienar-se é a causa mais comum de fracasso. Consigo controlar qualquer um que eu induza ao hábito da alienação, seja qual for a área de atuação. As razões para isso são duas. Primeira, o alienado fica tão vulnerável que consigo moldá-lo na forma que eu escolher, pois a alienação destrói a iniciativa individual. Segunda, o alienado não consegue buscar ajuda da minha oposição, porque minha oposição não é atraída por nada que seja mole e inútil. Pesado, pesado, né? Toca aqui no coração da gente. Essa parte, ela é muito séria, porque todas são, né, gente? A gente está aqui estudando várias coisas muito importantes, mas é uma fraqueza muito grande, porque o alienado, ele não está na realidade, ele não está lúcido, ele está vivendo de acordo com as circunstâncias e ele é levado pelas circunstâncias e é como se ele não escolhesse, ele nem percebe
A gente não percebe, a gente só tá ali sendo levado e seguindo e patinando e fazendo, vivendo por viver, basicamente, muitas vezes, né? A gente não escolhe o que a gente vai fazer, a gente tem que fazer aquilo que já está no nosso roteiro daquele dia. Eu não escolhi isso. Sim, você escolheu. Em algum momento, você escolheu. E aí a gente entra numa alienação onde você já nem lembra mais quem você é, o que você queria, o porquê começou aquilo, o porquê continua fazendo, o porquê deixa de fazer o que deveria de fato ser feito. Que aí entra nesse tema de procrastinar. Porque você quer continuar vivendo na sua alienação. Isso é muito louco, porque na alienação a gente adoece, a gente entristece, a gente não prospera. Na alienação a gente se desespera, a gente se angustia. Mas mesmo assim, a gente fica nesse lugar como se não tivesse uma escolha. Como se a gente não pudesse escolher mudar. E é aí que ele traz o fracasso. Porque a partir do momento que você convence uma pessoa de que não tem o que ser feito, ela nada fará. E ela não fazendo nada, as coisas simplesmente vão permanecer da maneira que estão e provavelmente vão piorar. Então, olha como ele fala, o alienado fica tão vulnerável que consigo moldá-lo. A gente vai sendo moldado pelo mundo, a gente vai sendo moldado pela rotina, a gente vai sendo moldado por tudo que vai acontecendo e a gente nem percebe. É como se fosse uma teia, né? A gente vai se enredando até uma hora que quanto mais você se debate, mais você se enreda naquilo e aí você fica ali vivendo em Maya. Maya é a deusa da ilusão no yoga, né? Então a gente fica ali envolto naquilo como se não tivesse como sair até o momento em que a gente se entrega e aceita que é desse jeito mesmo e tudo bem. Mas não tá tudo bem, né? Não está tudo bem. E percebe que pesado que foi esse pedaço, né? O alienado não consegue buscar ajuda da minha oposição porque minha oposição não é atraída por nada que seja mole e inútil. A gente se torna um boneco. A gente se torna totalmente inútil, a gente simplesmente existe aí sem existir praticamente, é uma morte em vida, né? Então a gente tá aí, às vezes a pessoa não tem coragem de se matar, então ela espera a morte chegar. Muitos ainda assim, num desespero, cometem o suicídio. Isso é muito triste porque existe uma forma de sair disso. Existe, gente, tem como sair de qualquer situação de alienação. Mas a gente precisa estar aberto, a gente precisa querer, e querer muito, porque não é fácil. Os primeiros passos são muito trabalhosos, são dolorosos, mas depois a gente tem uma liberdade, quando a gente entende que a gente é capaz de construir, de fazer, de conquistar o que a gente quiser, não tem volta. A gente conquista o que a gente quiser. E eu tô te falando isso porque eu vivenciei esses lugares que esse livro traz. Eu vivenciei cada uma dessas experiências e eu tô te falando que é possível sair dessa alienação. Mas você tem que escolher sair dessa alienação. Você tem que querer muito. Você vai se colocar em situações de extremo desconforto. Porque por mais que não seja gostoso ficar no sofrimento, é familiar. Então você não quer, eu já tô num lugar ruim, vai que eu me movimento e pioro. Gente, não dá para piorar. Piorar é ficar onde a gente está. Piorar é a gente não se movimentar para fazer diferente e buscar a nossa felicidade, buscar a nossa autorrealização, buscar a nossa essência. E a nossa essência de alma, já falei várias vezes aqui, eu acredito muito em Deus, eu acredito muito que a nossa origem, a nossa essência, a nossa alma, ela é plenitude. Nada do que a gente sente aqui nesse corpo, a alma carrega. A alma ela é plena, ela não precisa de absolutamente nada da existência material. Os nossos sofrimentos estão muito atrelados à matéria. Então, quando a gente entende que não é sobre isso, e que a gente tem domínio sobre a matéria aqui, dependendo de como a gente pensa,
de como a gente age, de como a gente sente, do que a gente fala, aí as coisas começam a mudar. Aí as coisas começam a mudar. Tem gente que vira ateu, né? Depois que a pessoa sofreu, passou por uma série de situações, ela vê todas as desgraças que acontecem no mundo, ela desacredita de Deus, ela se distancia de Deus. Todas as pessoas que eu conheci que não acreditavam em Deus, o discurso era muito similar. Era um discurso de, se Deus existe, por que Ele permite? Né? E isso é um outro tema, eu posso até gravar isso numa outra situação, mas a gente tem resposta para todas essas questões. Então, assim, tem um porquê. É uma explicação grande, poderosa, que traz muito sentido. Isso eu posso te garantir. Mesmo que você não acredite em Deus, o seu motivo de não acreditar em Deus tem uma resposta. Dá pra gente te explicar o porquê que é desse jeito. Tem explicação. Tem. E é preciso buscar por ela, ao invés de só se alienar a ela. Percebe? A hora que você busca, verdadeiramente busca, você encontra a resposta. Mas você tem que estar aberto. Aberto, disposto e querendo fazer diferente. Eu falei esses dias para um amigo meu, você está tão certo do seu caminho, você está tão certo da sua crença, que é não crer, né? Mas não parece que está funcionando, né? Você não está feliz, você não está realizado, você está até com medo do que está por vir. Então, se acreditar em algo faz com que as coisas melhorem, por que não acreditar? Por teimosia? Só por teimosia? Mas aí eu vou acreditar porque eu quero que dê certo e aí só porque eu tô acreditando a coisa dá certo. E se for? Amém, que assim seja. Eu prefiro ficar teimando num negócio que eu não... Sabe? Não, eu acredito nisso e aí você tá sofrendo com aquilo. E aí o outro caminho te traz felicidade, mas só para você reforçar o seu ego, né? O seu falso ego. Não, só para reforçar isso, não. Você fica ali batendo a cabeça de que aquilo é o certo, de que aquilo é bom. Você não tá feliz. Sua vida não tá legal, ou seja, essa crença que você tem não tá funcionando. É muito nítido. O que você acredita não faz a sua vida funcionar. Não faz a sua vida ir pra frente, não faz você prosperar. Percebe? Aí você vê um outro caminho. Mas eu tenho que acreditar nisso e funciona? Então bora, então vamos. Deixa esse ego de lado, deixa esse lado ranzinza de lado, vai lá, aceita aquilo, acredita naquilo e vê que caminho que tem pra você dentro daquilo. E aí é quem fala, mole e inútil. Não dá. Como é que você vai, né, transformar alguém mole e inútil? A pessoa tá ali largada, não tem. A pessoa tem que querer, ela tem que ter uma firmeza, ela tem que ter uma atitude, ela tem que servir. Então, a hora que você se direciona dessa maneira para fazer acontecer, as coisas acontecem. E aí você consegue buscar a tal da oposição, né? É por isso que poucas pessoas são ricas, enquanto a maioria é pobre? Exatamente. A pobreza, tal como a doença, é contagiosa. Você sempre vai encontrar a pobreza entre os alienados, nunca entre aqueles que sabem o que querem e estão determinados a conseguir. Os que nunca se alienam não são os que eu não controlo. Possuem as maiores riquezas deste mundo. Então, assim, você percebe que ele não controla as pessoas que têm determinação. Porque essas pessoas não estão abertas ao externo. Elas estão focadas num propósito. Quando eu fico vulnerável aos fatores externos, eu não tenho foco. Quando tudo de fora me distrai, eu não estou tão focado assim. Eu sempre dou exemplo, sabe, de quando você está assistindo televisão, aí alguém vem falar com você, e você até sabe que alguém veio, você sabe que alguém falou com você, mas você não sabe dizer o que aquela pessoa falou, porque seu foco estava na televisão. Seu foco estava ali. Então,
Você sabe o que acontece, mas você não se conecta com aquilo. Aquilo não interfere no seu objetivo. Então, se o seu objetivo for muito claro, não importa o que vai acontecer, você está determinado a conseguir aquilo. E não tem nada mais poderoso do que o nosso querer. Não tem nada mais poderoso do que o seu querer. A hora que você verdadeiramente quiser isso que você diz querer, e a hora que você viver com uma verdade absoluta, com atitude, seu comportamento for coerente, o seu pensamento, o seu sentimento e a sua fala estiverem coerentes, você vai conseguir o que você diz que quer. Agora, você fala que quer, mas você não está disposto a isso, mas você não está disposto àquilo, mas você carrega suas verdades, você carrega suas crenças. Cara, esquece, não vai acontecer e não adianta reclamar, entendeu? E assim, esse é um tema muito delicado, que a gente não consegue falar abertamente para todas as pessoas, porque existe uma alienação, é um tema muito profundo, mas essa fala inicial, né, a pobreza tal como a doença é contagiosa, gente, é uma verdade absoluta. Porque eu sempre falo que se uma pessoa fez, é porque todos somos capazes. O que diferencia uma pessoa da outra é a determinação, o foco e a atitude. O padrão de pensamento. Sabe? Então, se uma pessoa que nasceu numa família conturbada, sei lá, com pais agressivos, ou uma família que nasceu numa comunidade sem nenhuma oportunidade, e essa pessoa evoluiu, cresceu, conquistou coisas incríveis na vida, é porque é possível para todos nós. Nós temos as mesmas capacidades, as mesmas competências. Uma situação não pode ser uma sentença. É óbvio que o trabalho que a gente vai ter é maior. O desafio vai ser maior. Isso não é uma coisa que a gente vai discutir, porque é óbvio que é, né? É óbvio que uma pessoa que está numa família rica, estruturada, é muito mais fácil, mas mesmo assim muita gente não faz. Por quê? Porque é sobre dificuldade aqui, ó. É uma dificuldade aqui na mente, não é uma dificuldade material. Percebe? Então, o querer é muito forte, mas ele tem que estar atrelado a um comportamento, que não pode estar atrelado só à motivação. Porque, gente, motivação não sustenta tudo, não sustenta por muito tempo. A motivação, ela vem num determinado período, mas em outros motivos a gente tem que fazer sem motivação mesmo. Porque a gente tem que querer. A minha motivação é o querer. O meu querer me motiva. O meu querer faz com que eu faça aquilo que eu preciso fazer. E alcançar o objetivo que eu decidi que eu queria alcançar. Mas é uma coisa que muitas pessoas hoje, quando a gente fala de temas delicados, como política, né, a gente fala das desigualdades, existe uma alienação em cima disso, né? Ai, porque se pegasse o dinheiro do mundo e compartilhasse igualmente entre todas as pessoas, o mundo estaria resolvido. Sério? É sério. Nunca ninguém viu uma reportagem do cara que ganhou na loteria e perdeu tudo em semanas? Por que uma pessoa... você acha mesmo que a pessoa vai saber gerenciar o dinheiro? Ela já não tem o dinheiro porque ela já não soube gerenciar o dinheiro. Ela já não teve o dinheiro porque ela já não soube gerenciar essa energia de prosperidade. Então, mesmo que o dinheiro caia no colo dessa pessoa, é uma questão de tempo para ela se embolar de novo. De alguma maneira. Eu preciso aprender a lidar com uma energia para que ela chegue a mim. Enquanto eu não aprender a lidar com a energia, porque tudo é energia, o dinheiro é uma energia. Você trabalha, você põe o seu tempo, você põe a sua vida, o seu tempo, seu dinheiro também, muitas vezes. Você coloca... você abre mão de coisas, porque a gente passa o maior tempo da nossa vida a gente passa trabalhando. Então vai falar que não tem energia no dinheiro? Olha quanta energia você colocou para ganhar esse dinheiro. Então esse dinheiro, ele nada mais é do que a materialização da energia que você colocou naquilo.
quanto de energia você tem colocado nas coisas para ganhar dinheiro? Porque ela é proporcional. Aí você fala, não, eu sempre trabalhei muito e nunca ganhei dinheiro. Mas eu tenho certeza que a sua energia não estava bem direcionada. Ela não foi bem direcionada. Você tinha bloqueios, você tinha crenças, você tinha ansiedades. Talvez você não estava no lugar onde você deveria estar, fazendo o que você deveria fazer. Talvez você estivesse tão preocupado com o dinheiro em si, com o resultado, que não deu o seu melhor, ou pelo menos você talvez não perceba, porque às vezes a gente não reconhece algumas coisas, e aí que mora o perigo. Se eu passo a vida pensando, não, eu me dediquei, eu fiz, eu aconteci, e mesmo assim você já está alienado. Porque se você não teve resultado, foi porque você não fez direito. É muito duro isso, é triste, mas é verdadeiro. Se algo deu errado na sua vida, materialmente falando, a energia posta não foi bem gerenciada. E se você continuar afirmando que você fez muito, que você tentou, que você lutou, a vítima do mundo, você vai continuar sendo uma vítima do mundo. Você nunca vai tomar as rédeas da sua vida para fazer a sua vida melhorar. Você sempre vai culpar o mundo pelo seu fracasso. Isso é alienação. Isso é alienação. Vamos lá. Sempre entendi que o dinheiro era a raiz do mal, que os pobres e desafortunados herdariam o céu, enquanto os ricos acabariam em suas mãos. E ele responde: os homens que sabem como conseguir coisas materiais geralmente também sabem como se manter longe das minhas mãos. A habilidade de adquirir coisas é contagiosa. Os alienados não adquirem nada, exceto aquilo que ninguém quer. Se mais pessoas tivessem metas definidas e desejo ardente por riquezas materiais e espirituais, eu teria menos vítimas. A gente tem uma passagem bíblica, né, que fala que foi pedido, né, para que um determinado personagem deixasse toda a sua riqueza para que ele tivesse um lugar ali no paraíso. E ele teve muita dificuldade com relação a isso. E em algumas passagens a gente vê essa fala, né, de que essa riqueza é mais fácil, deixa eu ver se eu lembro, é mais fácil um camelo passar pelo olho de uma agulha, né, do que um rico entrar no reino dos céus. Me perdoem se eu falei errado, mas é alguma coisa nesse sentido. Isso é uma passagem bíblica e tem todo o meu respeito e eu concordo plenamente. Porém, essa passagem ela diz aos apegos, tanto que numa das histórias isso é feito, né? É pedido para que um rei, um personagem riquíssimo abrisse mão de tudo e ele tem muito apego. Ou seja, a pessoa está tão apegada na matéria que ela nem consegue entender a grandiosidade que é você alcançar o paraíso. Você prefere viver nesse universo de dor, de sofrimento, de doença, de nascimentos e mortes, do que ir para o paraíso por conta das coisas que você tem aqui. Percebe como isso é sério? Então, quando a gente fala da passagem bíblica, a gente está falando sobre isso, sobre você ter as conquistas, mas você não ter essa visão, você ser tão alienado a ponto de trocar, lembra daquela brincadeira do Silvio Santos? Você troca uma geladeira por um lápis. Sim, a pessoa está alienada, ela não está ouvindo. Ela não está ouvindo, ela está com outra coisa ali no ouvido e ela troca uma coisa incrível por uma porcaria, e de vez em quando uma porcaria por uma coisa incrível, mas ela não está percebendo o que está acontecendo. E é isso que acontece com a gente nesse mundo. Direto a gente troca uma coisa incrível por uma porcaria, porque a gente está alienado. A gente está focado em outra coisa aqui, ó, brisando num negócio X, que a gente não consegue focar e falar assim, não, não tem cabimento, eu abri mão, não, eu não quero trocar, eu não abro mão da minha saúde, eu não abro mão da minha felicidade, eu não abro mão da minha família, eu não abro mão de Deus, eu não abro mão da minha espiritualidade, eu não abro mão da minha verdade, eu não abro mão da minha essência,
Não, as pessoas elas se atropelam todos os dias de formas absurdas. E não percebem. E não percebem. E ele fala, a habilidade de adquirir coisas é contagiosa. A hora que você descobre, foi o que eu falei lá atrás, a hora que você descobre, não é um caminho sem volta. Você fala, caramba, como que eu não fiz isso antes? E isso é contagioso, você começa a fazer mais e mais e mais e mais. A questão aqui, e você veja, que ele fala no final, se mais pessoas tivessem metas definidas e desejo ardente por riquezas materiais e espirituais, ele não está falando só de riqueza material, porque uma pessoa que só tem riqueza material continua sendo vítima, porque ela está alienada, porque a origem de tudo ela ainda não entendeu, ela nem olhou para isso. Ela vai ficar aqui patinando, sofrendo, ansiando coisas, na angústia, ou até riquíssima, cheia de coisas, mas a mente, quantas pessoas ricas a gente não viu morrer por conta de uso de drogas, de doença, né, de depressão, uma série de situações que a gente vê acontecer com gente riquíssima, porque não é sobre dinheiro. Eu não posso ser um fanático religioso que não cuida da matéria. As igrejas precisam de dinheiro para pagar o espaço, para pagar as contas, os templos, todos os lugares. É matéria, gente. A gente não tem como fugir disso. Você não pode chegar numa igreja e achar ruim que pediram o dízimo. Você não pode chegar num templo e querer só usufruir daquilo e não deixar uma ajuda, não deixar um serviço, de alguma forma você contribuir para aquilo que é dado para você. E a gente faz isso o tempo todo, a gente só quer ser servido, a gente não quer servir. Aí a gente começa a denegrir essas pessoas. Só que a gente vive num mundo material. É uma alma e um corpo. O corpo é matéria, a alma é espiritual. Então eu preciso alimentar as duas coisas. Agora, as pessoas que trabalham tentando nutrir o lado espiritual das pessoas são julgadas quando elas pedem dinheiro. E elas vão viver do quê, gente, pelo amor de Deus? Entende? Elas têm o lado espiritual, elas estão ali focadas em ajudar. Existe corrupção nisso? Óbvio, mas existe em todos os lugares. Pelo amor de Deus, não vamos ficar sacrificando religiões e pessoas de forma hipócrita. Percebe? A gente tem que ser realista, tem que ser... Isso é alienação, sabe? Aí você acaba não indo na igreja porque você acha que eles são ladrões, porque eles pedem dízimo. Ué, pra mim isso é uma fuga. É uma desculpa para não entrar na igreja. É uma desculpa para não fazer a sua parte espiritual do negócio. Ai, Deus está na minha casa, Deus, eu não preciso de uma igreja. Ok, tá tudo certo. Só que uma coisa é fato, associações é o que nos fortalecem. A gente sozinho pira, a gente sozinho não cresce, a gente sozinho vira um ser insuportável. Quanto menos convívio eu tenho com as pessoas, quanto menos contato eu tenho com as pessoas, mais insuportável eu fico. Eu perco a habilidade de amar. Eu perco a habilidade de ter tolerância. Eu perco a habilidade de ter paciência. Porque eu só posso treinar minha paciência em situações irritantes. Eu só posso treinar a minha tolerância com gente supostamente chata para mim. Eu só posso treinar se eu tiver testes. E esses testes vêm de outros seres humanos, de outras pessoas. Se isolar é muito fácil. É passar pela vida batido, você está jogando sua vida pela janela. Não dá para se alienar, gente, dentro, sabe, da sua própria casa. A pandemia isolou todo mundo. Isolou todo mundo. Aí teve gente que falou, ai, que saudade de um abraço, como faz falta ver pessoas. Aí as pessoas voltaram para o mundo super adoecidas, intolerantes. As pessoas voltaram para o mundo, né? Até o autismo, gente. Hoje é um monte de gente, é um boom de adultos autistas de repente. Já é dito, os neurologistas, os neurocientistas já trazem toda a explicação da origem do autismo. Isso é até triste para quem de fato tem o autismo, sabe? Então a pessoa quer se prender por detrás de um diagnóstico para sabotar sua própria evolução.
É uma alienação. Muitos são de fato. Muitos descobriram, se identificaram com a infância, perceberam que o histórico, mas isso vem da infância, gente. Percebe? Então, cuidado para você não querer, de alguma forma alienada, justificar a sua chatice, a sua ranzinzice, se é que não existe essa palavra, mas, sabe, às vezes a gente fica ranzinza, fica chato, fica insuportável, sabe? Por quê? Porque a gente é autista? Não, não. O autista, ele desenvolve essas questões. Ele vai ter as limitações dele, mas ele também desenvolve. Ele consegue, com o suporte certo, com o tratamento certo, com respeito aos limites dele, ele evolui muito. Então chega a ser ofensivo usar esse diagnóstico para justificar uma pessoa antissocial. Porque nem todo autista é antissocial. Entende? Então é um tema bastante delicado. Não é para ser ofensivo. Eu espero que vocês entendam de todo o meu coração o que eu estou trazendo aqui. Como eu disse, existe sim o diagnóstico verdadeiro, que foi uma pessoa que teve um diagnóstico tardio. Mas hoje existem muitas pessoas tentando se colocar dentro de um diagnóstico para poder se encaixar, ao invés de buscar de fato a origem dessas dificuldades sociais. As pessoas estão com muita dificuldade de relacionamento, com muita dificuldade de tolerância, de paciência, de amor, de serviço, de caridade. É afeto, é gentileza, sabe? Tá muito difícil. Só que existe muita gente amorosa, muita gente calorosa, muita gentileza, mas para onde eu tô me direcionando? Eu sou uma pessoa amorosa? Eu sou uma pessoa gentil? Eu sou uma pessoa tolerante? Eu sou uma pessoa paciente? Porque é fácil eu querer esses atributos sem entregar esses atributos. Percebe? É uma hipocrisia. Aí você fala que é autista para justificar que você não consegue trabalhar esses aspectos em você? Vamos lá, né? Ah, não, eu tenho depressão. Depressão é o mal do século. Ansiedade. A gente está com várias questões emocionais seríssimas. Mas eu vou me botar nessa caixa e continuar do mesmo jeito? Ou eu vou buscar uma forma de entender a origem disso e trabalhar isso dentro de mim para que eu melhore? É isso que é alienar. Alienar é você se pôr dentro ali de uma caixa e ficar dentro dela ali, aceitar e não fazer esforço para mudar, né? E para finalizar, quem são alguns dos não alienados nos dias de hoje sobre os quais Vossa Majestade tem controle? Não tenho controle sobre nenhum não alienado, seja nos dias de hoje, seja no passado. Eu controlo os fracos, não aqueles que pensam por si. Pega na ferida, né? Nossa Senhora. Ou seja, quando as coisas não acontecem para mim, é porque eu realmente não estou com o meu propósito definido, eu não estou determinado no meu caminho, eu não estou pensando por mim, eu estou simplesmente vivendo à base de circunstâncias. Então eu espero que você tenha captado esse aspecto desse estudo, desses trechos que a gente estudou hoje, porque eles são poderosos. E se ele tocou aí em você, se cutucou, se doeu, é porque você precisa modificar esses aspectos. E eu sei que você consegue, mas você tem que querer, e querer muito. Então, do lado de cá, eu vou torcer para que você queira sair do lugar onde você está, para chegar onde você realmente deseja estar. Eu vou torcer de todo o coração para que esse estudo traga esse insight, traga esse despertar para você, para que você perceba o quanto você é capaz de fazer a sua vida ser incrível. Não joga fora. É só isso que eu falo. A gente fica por aqui e até o próximo encontro. Tchau, tchau.